Olá pessoal, estamos de volta para trazer para vocês mais um programa aqui do canal Quadrinhos e Companhia. E hoje seguindo, a série Curiosidades do Universo de Tex Willer. E hoje o assunto é os familiares de Tex Willer. Será que temos nas histórias de Tex Willer referência a familiares, parentes, pai, mãe, irmãos, mulher, filho? A resposta é sim, nós temos. E vamos estar comentando um pouquinho com vocês algumas passagens das histórias de Tex, algumas referências, enfim, para a gente trazer isso para vocês um pouquinho, para o pessoal conhecer um pouquinho mais. Lembrando, pessoal, que o objetivo desta série é trazer algumas curiosidades, sim, assim, bem no sentido de curiosidade mesmo, mas também trazer alguns pontos, assim, para a galera conhecer um pouco mais sobre o Tex Willer, saber como é o universo de Tex, enfim, as origens do Tex, enfim, vários pontos, e claro, conforme eu já disse para vocês, que vocês podem dar sugestões, e já tenho algumas sugestões que vou estar falando futuramente, os pessoal que estão sugerindo aí, a gente vai estar usando sim, as dicas de vocês em próximos vídeos que nós estaremos produzindo e trazendo aqui para vocês, ok? Vamos falar hoje então sobre os familiares de Tex. Nós temos referências aos seus pais, pai e mãe, um irmão. Nós temos a mulher de Tex, que Tex casou e teve o seu filho, Kit Willer, que é parceiraço dele do quarteto, Tex, Kit Willer, seu filho, Kit Carson, e o Jack Tigre, que são o quarteto principal, que são chamados Pards, são os parceiros de Tex, comumente chamado de Pards. Ok, começamos então pelo pai de Tex, o Sr. Ken Willer. Esse personagem, nós podemos dizer que marca o início da cronologia do Tex. Embora que ele só vai aparecer lá no Tex número 23 da primeira edição da VEC, com a história Tex, Vingador e Justiceiro, Tex ali, ele senta em volta da fogueira com seus parceiros, e ele conta a sua origem. Então ele faz uma retrospectiva e conta lá do seu início. Então ali apresenta um Tex com 19 anos, morando em um rancho bem ao sul do Texas, quase na fronteira com o México, mais ao sul de San Antônio, num ranchinho às margens do rio Nueces. E ali Tex, o seu pai, o Sr. Ken Willer, e o seu irmão Sam Willer são criadores de gado em um rancho. Então a cronologia de Tex, ela inicia assim, todo o universo do Tex. Não há referência, pelo menos eu não tenho conhecimento de histórias antes disso, então praticamente tudo começa com um momento ali onde o pai do Tex, o Sr. Ken Willer, ele é assassinado por ladrões de gado, que roubam a manada, e o Sr. Ken Willer, ele resiste a esses ladrões e é assassinado. E Tex neste momento está no rancho, e aí ele é avisado e ele sai correndo e chega lá, o seu pai já está morto. A única imagem que tem é essa que aparece aí, e ali estão Tex, o Sam, seu irmão, e o Gunny Bill, que também é um funcionário, digamos, um peão lá do rancho, parceiraço do Tex, inclusive ensinou o Tex a manusear os Colts, os revólveres, tanto com a mão direita quanto com a mão esquerda, enfim. Então eles chegam lá tarde demais, o seu pai já está assassinado, está aí no chão, estirado no chão. E Tex, ele resolve vingar o seu pai e sai atrás dos bandidos e vai achá-los lá no México, vai atrás deles e executa eles lá no México como uma vingança. Isso lá um Tex novinho, com 19 anos, pessoal. Então se nós formos olhar na cronologia, vai dar um Tex lá antes da Guerra Civil Americana, novinho. Enfim, nós já vamos tentar encaixar o Tex aí também na cronologia real da história americana. Então ali nós temos já o primeiro familiar de Tex, o Sr. Ken Willer, já falecendo lá bem na origem do Tex. E ali, naquele momento, a sua mãe, a May, ou May, não sei exatamente a pronúncia, vamos dizer May Willer, ela já é falecida. E ela faleceu, segundo algumas referências, quando o Tex tinha apenas 3 anos de idade. E isso nós vamos encontrar nesta HQ aqui também, Vamos encontrar nessa HQ aqui, que eu já vou explicar para vocês. E também nós encontramos nesse livro aqui, que é uma raridade, uma preciosidade. Raridade não, porque estava à venda ainda,
mas é uma preciosidade para mim, tá? Porque ele é um livro, ele não é um HQ, mas ele tem uma riqueza muito grande de muitos detalhes do universo de Tex aí, escrito pelo Mauro Bozelli, que é um roteirista muito creditado, né? Aí dentro do universo do Tex. Então aqui tem coisas muito preciosas. E nessa HQ aqui, então, temos a referência a May Wheeler, né? Ou May Wheeler, conforme já disse para vocês, em uma imagem onde aparecem as lápides dos dois, né? Tex, conforme diz a HQ, Retorno a Culver City, que é o Tex Almanac número 25, numa obra preciosíssima aqui do Fábio Civitelli, né? O roteiro do Nisi e o desenho do Fábio Civitelli, numa história muito bacana, onde Tex retorna lá aquele local onde ele havia se criado, digamos assim, leva o seu filho Kit Wheeler para ver o seu rancho abandonado, para ver o cemitério onde estão os seus pais, e ali então aparece uma imagem com as lápides dos dois, né, dos pais de Tex, a May Wheeler e o Ken Wheeler. E ali então se vê também nessa lápide que o ano ali de nascimento e falecimento dos pais de Tex, ele está bem apagado. O único númerozinho que dá para ver ali são os dois primeiros iniciais, que é 1 e o 8, né, de 1800 e alguma coisa, mas o resto não se tem, né, pode se deduzir muito. Muito bem, então aí temos a referência dos pais de Tex. O irmão de Tex, então, ele está na história que é narrada por Tex, lá então Tex Vingador e Justiceiro, né? Lá do Tex edição normal número 23, e depois no Tex coleção no número 124, 125 e 126, então tem essa reedição dessa história, e também no Tex número 47, né, que é essa história que Tex senta em volta da fogueira e conta todo o seu passado, né, o passado de Tex contado por ele mesmo. Essa história é preciosíssima, né, gente? Então Tex conta lá do assassinato do seu pai, da sua vingança com seu pai, e depois ele se abandona, se desgosta com a criação de gado, sai e vai trabalhar num rodeio, né, onde Tex fica lá um tempo trabalhando lá com uma companhia de rodeio, e lá ele recebe a notícia que o seu irmão, o Sam Wheeler, havia sido assassinado também. E aí ele vai atrás para investigar, para descobrir o que aconteceu, e descobriu que Tom Rebo, né, que é um bandidão lá da cidade de Culver City, assassinou o seu irmão, e ele também executa vingança e mata inclusive o próprio xerife lá da cidade, e por isso ele é tornado fora da lei, e depois toda aquela história que a gente pode estar falando em um outro vídeo, ok? Então aí nós temos 3 familiares de Tex, a mãe e o pai, a mãe já falecida, o pai assassinado, o irmão assassinado, Tex vinga os dois, né? E depois nós temos um tempo que Tex sai errante, enfim, depois vem a Guerra Civil, depois da Guerra Civil, onde Tex participa, ele fica, digamos, um tempo trabalhando como ranger também, né? E em determinado momento ele se vê à espreita com os índios navarros, que também é uma outra história que nós podemos estar falando, mas lá pronto para ser morto, né, amarrado num totem lá, enfim, no meio da aldeia, no centro da aldeia, eis que uma índia, uma mulher, né, ela vem e salva Tex daqueles selvagens, né, dos seus irmãos de sangue, na verdade, queriam matar Tex, mas ela então resolve salvar Tex, e isso, pelas leis deles lá, obrigaria ela a se casar com Tex. Aí então Tex conhece a sua esposa, na verdade uma heroína, que o salva da morte certa, né, dos selvagens navarros, naquele momento histórico aí do universo do Tex. Então Tex acaba se casando com ela, e depois em outras narrativas a gente vê que Tex acaba se apaixonando por ela, e mais tarde depois ela vem a falecer, assassinada também, mas dentro do universo Tex nós vamos ver que Tex ficou vivendo com ela na aldeia, inclusive
tinha dado baixa do corpo de Rangers, né? E ficou vivendo com ela na aldeia um tempo lá, pelo menos 2 anos, que é onde eles também tiveram o Kit Wheeler, seu filho, né? Que atualmente é o parceirão dele também, do grupo ali. Então lá na aldeia vivendo, Tex conviveu um bom tempo lá, onde ele teve, então conceberam e tiveram o seu filho. Depois de uma aventura que Tex teve, saiu a pedido dos Rangers, né? Digamos, em um retorno ao corpo de Rangers. Quando ele retornou, ele encontrou a sua esposa morta por varíola, né? Contraída por cobertores doados, cobertores contaminados que foram doados propositalmente para dizimar os navarros. Então a própria esposa de Tex vem a falecer e depois ele descobriu que aquilo ali também visava atentar contra a vida dele e acabou matando milhares de índios. E aí Tex resolve também ir atrás desses bandidos também, que é uma outra história para nós contar também, que acaba executando vingança da sua esposa, a Lírio Branco, né? Que em navarros era Lilith, né? Que o significado era lírio branco. Que também nós temos uma história muito bacana, que foi comemorativo de Tex aqui no Brasil, né? Que é uma história, uma espécie de romance de Tex com a Lírio Branco, uma história que se passa então dentro desse período aí de 2 anos que ele viveu com ela, não tinha ainda o seu filho também, né? Então ali uma história muito bacana, muito linda, que eu também recomendo para vocês. E por fim, o Kit Wheeler, né? O Kit Wheeler, que é um mestiço, na verdade, né? Da Lírio Branco, né? Com o Tex, e ele tem um pouco de navarros, um pouco de branco, né? E, enfim, é um parceirão do Tex, e na época que houve esse assassinato, ele não se encontrava na aldeia, ele estava, se não me engano, numa missão lá com os frades, enfim, e ele então, desta forma, os roteiristas salvaram o filho do Tex de morrer nessa epidemia que deu com os navarros, né? Então, uma sacada brilhante que eles tiveram. Então é isso, pessoal. Isso aí, os familiares de Tex, um pouquinho de origem aí de Tex, né, para vocês. Se vocês souberem de mais algum detalhe ou quiserem acrescentar mais algum detalhe nisso que a gente trouxe aqui, por gentileza, fiquem bem à vontade, coloquem aí nos comentários e nos ajude sempre a fazer aí os conteúdos para vocês, certo? Obrigado pela companhia, curta o vídeo se você gostou, deixe seu comentário, se inscreva no canal e sempre venha fazer parte com a gente aí, certo, gente? Obrigado, valeu e até a próxima!